Senhor presidente, vereadores, eu fiz esse requerimento já há mais de 30 dias. E quando ele veio ao plenário, o vereador Marquinhos da Funerária pediu que ele fosse adiado por 3 sessões. Como nós entramos, tivemos aí o recesso, então hoje ele voltou para esse plenário. É um requerimento que todos já têm o conhecimento do que vem acontecendo na nossa cidade, que é o transporte coletivo. O transporte coletivo fez com que várias pessoas se manifestassem, várias pessoas ficassem chateadas com o que vem acontecendo entre a empresa e entre a prefeitura. Várias pessoas me procuraram, como também tenho a certeza que procuraram outros vereadores dessa casa. Enfim, existiu um movimento para que a empresa tomasse algumas providências que ajudassem a população que usam o transporte coletivo. Só que diante de todos esses fatos que aconteceram, eu não vi providências nenhuma tomadas. Inclusive, houve 2 reuniões na agência reguladora. A primeira reunião eu estive presente, onde não teve nenhum resultado. E na segunda eu não pude comparecer, mas também, diante das pessoas que me procuraram, nada ficou resolvido. Então, esse requerimento hoje, ele é importante para a cidade, para que a empresa tome algumas providências, principalmente para que as pessoas fiquem sabendo o que está acontecendo de fato. Quando nós fazemos requerimentos aqui, muitas pessoas dizem que requerimento não leva a nada. Mas esse é o nosso papel, fazer um requerimento, ser votado pelos vereadores e que o prefeito, juntamente com a empresa, mande a essa Casa de Leis as respostas que nós precisamos para que nós possamos passar adiante à população o que elas necessitam saber. Esse requerimento, ele diz o seguinte: quando a concessão teve início e até quando irá a sua vigência? Nós sabemos que até, eu acredito que ainda falta um ano e meio, eu não tenho a resposta exata. Por isso que essa pergunta eu fiz e que é importante que essa resposta seja dada não só para essa vereadora, como para todos nós. Quais foram as empresas que participaram do processo licitatório e quais foram os critérios utilizados para a escolha da empresa concessionária? Isso é um fato importante também. Por quê? Porque quais as empresas participaram? Ninguém sabe. Ninguém ficou sabendo qual empresa participou, como que aconteceu, que forma foi feito. Então isso aí cabe ao legislativo passar às pessoas que querem saber isso. Porque quando nós fazemos um requerimento, não é a vereadora Balbina que quer saber, é a população que precisa saber. Outro fato importante: informar quantos ônibus operam hoje no município de Itu relacionado às respectivas placas, chassis e ano de fabricação. Por que essa pergunta? Eu recebi uma denúncia, onde hoje não sei se é verdade, por isso que eu preciso da resposta, que inclusive existem ônibus aqui na cidade de Itu que não tem a carcaça dele, não é, existe o ônibus e o motor é de caminhão. Então eu não entendo muito dessas tramitações aí, como é que funciona, mas a população quer saber, porque isso aí, aliás, é a população que usa o coletivo, o ônibus coletivo, então, o ônibus da cidade. Então nós temos que saber. Outra coisa importante também, quantos anos os ônibus poderão circular conforme a exigência do processo de concessão? Ninguém sabe disso. Então nós temos que saber também, porque existe um prazo para que o ônibus fique rodando na cidade. Quinto, se a empresa não cumpriu com o quanto estabelecido no contrato de concessão, como sabemos que não foram feitos os terminais, aliás, como sabemos que não foram feitos os terminais, que todos nós sabemos, e outros itens mais,
por que não houve a aplicação das multas competentes. Por exemplo, no dia que houve essa reunião na agência reguladora, o Maurício Dantas, ele disse, o senhor Maurício Dantas disse, que as multas foram pagas. Foram pagas. Então, eu acredito que até para a prefeitura é melhor, é bem melhor receber o dinheiro das multas do que tomar as providências que deveriam tomar. Então, diante do que o Maurício disse aquele dia, ele disse que a prefeitura recebe as multas. E onde elas estão, o dinheiro das multas? Para onde estão indo? É o caso do outro requerimento. Nós queremos saber para que está sendo usado o dinheiro das multas. Porque desde quando eles assumiram, eles não fizeram nem os terminais, então eles devem estar pagando multa. Agora, esse dinheiro, aonde está indo e o porquê deles não terem cumprido com o contrato. Outro ponto também. Por que a empresa concessionária não cumpre com os horários? Isso todos nós sabemos que eles não cumprem. Todos os ônibus têm regulagem de bancos de acordo com a altura dos motoristas? Isso aí, inclusive, essa pergunta que eu fiz no requerimento, são reclamações dos próprios motoristas. Por quê? Os ônibus, eles são, alguns, tão velhos que eles não têm ajuste de banco. Então, quando o motorista é de uma estatura baixa, vamos dizer assim, ou média, ele não consegue empurrar o banco, para vocês verem a situação que nós estamos na cidade de Itu. Então, eu fiz essa pergunta diante de pessoas de dentro da empresa que me perguntaram. Outro item. Qual critério foi utilizado para autorizar o aumento da passagem, que em Itu é uma das mais caras do estado de São Paulo? Então, essas perguntas, eu acredito até que o líder do prefeito, ele vai responder, só que eu gostaria de ter por escrito, para que eu possa passar para as pessoas que me perguntaram. Eu gostaria de dizer que foi um desrespeito o que essa empresa fez com a nossa cidade e com as pessoas que usam o transporte coletivo. Ela brincou com a inteligência da nossa população. Eles deram um aumento em toda eleição, logo após as eleições, eles dão um aumento na calada da noite, onde as pessoas não ficam sabendo. Eles fazem esse aumento comungado com a prefeitura, e a população, eles não querem nem saber se a população tem condições de pagar um aumento que vem sem ninguém esperar. Então, eu acho que uma empresa dessa, como foi discutido aquele dia, lá na reunião, na agência reguladora, eu acho que esse contrato deveria ser quebrado, sim. Eu acho que ele pode ser quebrado, ele pode ser revisto, ele pode ser melhorado. E caso não façam isso, como disse muitas pessoas que falaram aquele dia na reunião, que não pode quebrar esse contrato, porque não tem outra empresa para operar no município, tem sim, porque outras cidades fizeram isso. Só que outras cidades, eles respeitam a população que usa o transporte coletivo. E aqui não são respeitados. Aqui eles não são respeitados. Aliás, poucos motoristas, eles trabalham porque necessitam, porque nem os próprios motoristas, uma boa parte, eles gostam de trabalhar da forma que eles trabalham na empresa de ônibus. E a empresa de ônibus está pouco se lixando para as pessoas, porque eles têm a prefeitura ao lado deles. E quando tem um órgão como a prefeitura ao lado, eles não querem saber de nada. Eles não se preocupam com nada. E é o que acontece na nossa cidade. Eles não se preocupam que as pessoas que usam o transporte coletivo necessitam de um atendimento melhor, de melhor qualidade. Eles não estão nem aí. Eles não se preocupam. Pelo contrário, eles tiram até uma com a cara da gente quando nós vamos reclamar na agência. Por quê? Não temos importância nenhuma. E por que nós, vereadores, não temos importância? Porque a própria Câmara se omite nas informações. A Câmara se omite nas informações. Então, quando eu falei outro dia aqui, que eu também me sinto recebendo um mensalão, é por isso. Por que eu me sinto recebendo um mensalão? Porque hoje, eu não quero dizer desse requerimento, que eu até acredito que hoje os vereadores vão votar favorável, porque nós não temos as informações.
E a prefeitura também, quando chegamos até a prefeitura, isso nós vereadores, eu principalmente, não sei os outros, porque eu não respondo por ninguém, respondo por mim. Quando nós chegamos na prefeitura, nós entramos na prefeitura, queremos falar com uma secretária. A secretária está ocupada, o outro está ocupado, o outro está ocupado. E assim por diante. Só para encerrar minhas palavras, eu quero deixar aqui um pedido aos vereadores hoje, que votem favorável a esse requerimento para que nós possamos ter as informações. E se o líder do prefeito trouxe as informações, que ele me dê por escrito, que eu quero passar às pessoas necessitadas. Obrigada.